Boa noite, seja bem-vindo a mais um culto de oração. Vamos iniciá-lo cantando o hino de número 159 do nosso inário, Chuvas de Bênçãos. Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas de bênçãos dos céus. Sim, chuvas de bênçãos dos céus. Toda somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, vida de paz e perdão. Os pecadores indignos, graça dos céus obterão. Sim, chuvas de bênçãos dos céus. Quanta somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, manda-nos já, Senhor. Dá-nos agora o bom fruto desta promessa de amor. Sim, chuvas de bênçãos dos céus. Toda somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus. Bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. Sim, chuvas de bênçãos dos céus. Quanta somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Que as bênçãos do nosso Deus possam recair sobre a vida de cada um de nós nesta noite. Oremos. Bom Deus, bom Pai, te pedimos agora que venhas estar conosco nesse culto de oração, em nome de Jesus. Amém. Todos os cultos de oração, nós temos esse momento especial dos pedidos e dos agradecimentos. Eu tenho aqui alguns agradecimentos, né? A minha nora, Emily, hoje está completando mais um ano de vida. Emily, querida, que Deus possa te abençoar e que essa data possa se repetir por muitos e muitos anos em sua vida. Também aniversariam hoje a Iracema, a Eunice, a Keila, a Iara, a Kátia, o Jorge, o Ian, a Lucimara e também o Marcos. Esses aniversariaram ou então vão fazer aniversário até o sábado. Que o Senhor possa abençoar a cada um de vocês e que essa gratidão que existe no fundo do coração de vocês possa alcançar o trono da graça do nosso Deus. Parabéns a vocês. Também nós temos alguns pedidos de oração. Pedido de oração pelo pastor Eliezer e a sua esposa, estão hospitalizados, né, com o Covid. Que Deus possa estar com eles para a sua franca recuperação. Também com Covid, o Renan, né, Renan que mora em Ponta Grossa, que a medicação que ele está tomando aí possa fazer efeito, né, ele está na UTI, que o Senhor possa recuperar a sua saúde. Também ao pastor Cleverson,
lá do distrito de Chapecó, né? Ele também está com Covid, então que Deus possa abençoá-lo para que em breve ele possa retornar, né, às suas atividades pastorais, né? Também pedimos pela Raquel. A Raquel, ela está hospitalizada aqui num hospital em Piraberaba e ela está aguardando vaga aqui no Hospital São José, em Joinville. E ela precisa ser transferida para esse hospital que tem mais recursos, então colocamos a sua vida também nas mãos do Senhor. Também a nossa nutricionista, né, que faz aí as suas apresentações nos cultos evangelísticos, né, nos cultos de domingo que a gente transmite, a Eulina, ela está aí enferma, né, e nós pedimos oração por ela, para que muito em breve ela possa também ser restaurada, né? Então, que Deus possa colocar a sua mão ali. Também sei que você tem muitos pedidos e tem muitos agradecimentos. Portanto, eu sempre deixo alguns momentinhos para que você possa fazer a sua oração e então faremos uma oração por todos daqui. Vamos orar então ao Senhor. Bom Deus, bom Pai, a nossa gratidão por mais um dia de vida e de saúde que o Senhor concede a cada um de nós. Obrigado a Deus pela oportunidade de estarmos neste culto de oração, onde podemos fazer os nossos agradecimentos e também os nossos pedidos. Ó Deus, os aniversariantes estão muito felizes porque em meio à pandemia o Senhor deu a eles esse presente maravilhoso que é a vida. Então a Emily, a Iracema, a Eunice, a Keila, a Yara, a Kátia, o Jorge, o Ian, a Lucimara e o Marcos agradecem ao Senhor pelas ricas bênçãos que o Senhor lhes deu, inclusive um ano mais de vida aqui neste mundo. Por outro lado, ó Deus, pastor Eliezer e a sua esposa estão internados com Covid, que o Senhor possa restaurar a saúde de cada um deles. Também ao Renan, que está internado também na UTI, que o Senhor possa colocar a sua mão para que em breve ele possa retornar às suas atividades normais. Também o pastor Cleverson, que o Senhor esteja na sua recuperação, para que em breve ele possa retornar também às suas atividades pastorais. Também pedimos pela irmã Raquel, que necessita ser transferida para um hospital maior aqui em Joinville, que o Senhor possa abrir uma vaga, a fim de que ela possa ter então seu tratamento adequado de uma forma melhor. Também lembramos a tua filha Eulina, que vem passando por esse problema de saúde. O Senhor sabe como ela está, que o Senhor dê a ela confiança e a restauração física. Também, ó Deus, todos os pedidos que foram aqui feitos, o Senhor conhece, o Senhor sabe as suas necessidades, que o Senhor possa responder conforme a sua vontade. Que a tua palavra, ó Deus, esteja sempre no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Que momento, né, especial é esse momento em que nós podemos transferir todos os nossos problemas, as nossas angústias nas mãos do Senhor, porque o Senhor tem, né, dado a cada um de nós a sua bênção. Quando vamos a Ele, quando pedimos, quando agradecemos, nós temos a plena certeza que o Senhor está sempre conosco, né? Nós vamos agora assistir a um vídeo com o Wagner Dida e a Riane Junqueira, Não Há Razão. Louvemos ao Senhor nesse instante.
explicação, não entendo o porquê. Como pode um pecador receber a graça que vem de Deus, mesmo sem merecer? Sinto as bênçãos em meu viver. Eu não vejo a razão por que Deus me ama assim. O meu coração é duro, sou escravo, não sou ninguém. Não consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama. Estende as suas mãos, dá proteção, Ele me abraça. Não há razão, não encontro explicação, não entendo o porquê. Minhas decisões, meu ser, sempre ferem as vontades de Deus, mesmo sem merecer. Sinto as bênçãos em meu viver. Eu não vejo a razão por que Deus me ama assim. O meu coração é duro, sou escravo, não sou ninguém. Não consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama. Estende as suas mãos, dá proteção, Ele me abraça. Não há razão. Quando fraco eu me sentir, eu sei que Deus enviará sua força e poder. E até mesmo que hesite a minha fé, o meu Deus nunca irá me abandonar. Eu não vejo a razão por que Deus me ama assim. O meu coração é duro, sou escravo, não sou ninguém. Não consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama. Eu não vejo a razão por que Deus me ama assim. O meu coração é duro, sou escravo, não sou ninguém. Não consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama. Estende as suas mãos, dá proteção, Ele me abraça. Não há razão. Esse é o grande amor de Deus por cada um de nós, né? Não há razão, né, para a gente desconfiar desse grande amor. Vamos orar? Bom Deus, bom Pai, iremos agora abrir a Tua palavra, dá-nos o entendimento necessário em nome de Jesus. Amém. O tema desta noite, lições da formiga, né? Pegue aí, por favor, a sua Bíblia, né, e abra no texto bíblico de Provérbios, capítulo 6. Provérbios, capítulo 6. Tome aí a sua Bíblia, eu também já estou tomando aqui a minha Bíblia.
Provérbios capítulo 6, está mais ou menos aí na metade da sua Bíblia, né? Provérbios capítulo 6, a partir do verso 6 em diante, né? Então, a palavra de Deus nos diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Interessante, queridos, que nós podemos tirar muitas lições das formigas. Embora muitas vezes indesejadas, elas, como eu disse, podem trazer grandes lições para nós. Por exemplo, as rainhas, né? Dentro de um formigueiro, existem milhões e milhões de formigas, que nós chamamos aí de formigas operárias, né? São elas que fazem todo o trabalho ali no formigueiro, fora do formigueiro e assim por diante. E elas vivem aí por alguns anos. Mas as rainhas, né, são as que vivem mais. Algumas podem chegar a até 30 anos. Imagine, né? As rainhas. Né? E agora é interessante que os machos, eles são bem pouquinhos. São o número menor que existe dentro de um formigueiro. E qual o trabalho deles, né? Apenas, né, fecundar ali a rainha e depois eles vivem algumas semanas, né, algum tempinho a mais e morrem. Né? Esse é o trabalho dos machos ali no formigueiro. Né? Então, existe toda uma cooperação dentro de um formigueiro. Nenhuma formiga ali fica, né, ociosa. Fica ali, né, descansando ao sol, vendo, né, o que pode acontecer, o que não pode acontecer, fica ali, né, sem fazer nada. Não. Todas elas estão empenhadas em algum trabalho dentro do formigueiro. Né? E é interessante, né? No verso 7, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento, né? Prepara o seu pão e ajunta seu mantimento. Interessante, né, que antes do inverno chegar, né, a gente vê aquele carreirinho, né, muitas vezes em nosso quintal, das formiguinhas, né? E elas estão ali carregando tudo que podem, porque existem as formigas carnívoras, né? O nome já disse, alimento aí de carne, né? Mas a grande maioria delas são onívoras, ou seja, elas comem de tudo que acham. Então elas pegam tudo que pode servir de alimento e levam então para o seu formigueiro. Mas isso é um trabalho diuturno. E por meses, enchendo o seu formigueiro de suprimentos para o quê? Para que quando o inverno chegar, né, ela esteja dentro do formigueiro, bem sossegada, sem necessidade de ficar andando no inverno, no frio, né, para buscar o seu alimento. Dificilmente você vai encontrar uma formiga no inverno, a não ser que ela esteja lá, né, com o seu raciocínio meio equivocado, né? Porque elas, né, durante o verão, elas ajuntam seus celeiros, né? Elas preparam, né, o seu celeiro para que quando chegar no inverno, elas possam estar supridas, né, de alimentos e possam passar o inverno bem tranquilas. Que lição maravilhosa. E é interessante também, amados, que você sabia que existem, né, formigas que podem levantar até 100 vezes a sua própria massa. São formigas que vivem lá na Turquia. Elas podem, né, levantar 100 vezes a sua própria massa. Geralmente nós nos encontramos aí formigas que levantam aí de 30 a 50%, né, de vezes a sua própria massa. Né? Mas essa espécie encontrada aí na Turquia, ela pode levantar muito mais. É interessante que eu tenho em minha casa alguns pets, né? E
Ali eu coloco ali fora, no quintal eu coloco a ração deles. E vez outra eu vejo umas 5, 6, até 8 formigas levando um daqueles, né, daqueles alimentos, né, dos pets, para o seu formigueiro. Você acha que eu impeço? De forma alguma. Eu acho até bonito. Muitas vezes chamo minha neta para ver, né, aquelas formiguinhas carregando uma coisa que realmente é muito maior do que o seu próprio corpo, né? E é interessante que, lendo sobre as formigas, né, porque elas são tão fortes, né? Porque elas praticamente, né, vamos dizer, os ossos dela, né, não existe, vamos dizer, entre aspas, não existe carne, existe só osso. Então é uma estrutura muito forte a formiga. Então, como eu estava dizendo, essas várias formiguinhas pequenininhas, com, né, um alimento ali do pet, levando para o seu formigueiro, várias delas, levando lá para o seu formigueiro. E eu já vi isso, não uma vez, mas várias e várias vezes, né? As folhinhas que elas levam, né, que a gente vê tantas vezes, outros pequenos insetos, né, que elas levam também. E é um trabalho ininterrupto, né? Todo dia, todo momento. Enquanto há, né, verão, antes do inverno, elas estão ali carregando. Mesmo agora, na época de outono, elas estão ainda, né, trabalhando, estão carregando, né, para o seu formigueiro, a fim de que tenha os suprimentos, né? E aí vem a pergunta aí com certeza Salomão via isso, né? E ele também via aqueles, né, que estavam sossegados aí. Aí ele faz essa pergunta, né? Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Então, com certeza, lá no reino dele, né, lá em Israel, haviam aqueles também, né, que a gente conhece por preguiçoso, que não quer nada com o trabalho. E pasme, queridos irmãos e amigos, existem muitos, né, que se dizem cristãos, que vivem numa eterna rede de preguiça. Não procuram trabalho, não se esforçam. Quando encontram trabalho, não param no trabalho, porque são preguiçosos. E eu lembro, queridos, que quando eu era pequeno, na frente da casa onde nós morávamos, havia outras casas ali de pessoas muito pobres, né? Que a gente conhece por favela. E muitos deles, não todos, muitos eram trabalhadores, mas a grande maioria, infelizmente, naquela época, no inverno ali de Curitiba, ficavam assentados ali na frente da casa, pensando assim, né, de repente passa alguém aí, nos dá uma comida, nos dá alguma coisa para comer e tal, não vou sair para o trabalho, está muito frio hoje. Ficavam ali feito jacaré, né, no sol, e a gente saía para trabalhar, para estudar, voltava, estava lá os camaradas, bem sentados, né, feito um jacaré. Resultado, amados irmãos, né? Resultado é o que nós vemos aí na própria, né, é, história, né? É pobreza, pobreza. Não há como sair disso. Quando nós não procuramos o trabalho, quando nós não nos esforçamos, quando parece ser mais fácil ficar num semáforo, né? Muitas vezes a gente vê pessoas no semáforo com condições, né, para trabalhar. E aí se pergunta, pastor, mas não é bem assim. O trabalho está difícil. Eu vou dizer uma coisa para vocês, com todo o respeito que eu tenho às pessoas. Trabalho existe para todos que desejam. Há muitas pessoas que querem escolher o trabalho. Eu, quando me formei em teologia, eu não fui chamado, não havia chamado para mim. Sabe onde eu fui parar? Eu fui abrir vala mesmo, valeta, num hospital que seria feito, né, lá em Curitiba,
E no fim não deu certo, um hospital adventista. E eu fui abrir valas lá, valetas, sem problema nenhum. Eu estava sem emprego, né? Tinha terminado teologia e não fui chamado. Eu fui abrir valetas. Eu poderia pensar que é isso? Eu tenho um ensino superior, né? Sou pastor, onde já se viu, né? Eu ir lá fazer valetas? Claro que não, sem problema nenhum. É trabalho como qualquer trabalho. Abrir valetas, amados, é trabalho como qualquer trabalho. Então, enquanto eu não fui chamado, eu fiquei lá com o meu pai, que era responsável por aquele trabalho, né? Eu estava trabalhando com ele, abrindo valetas. Abri valetas, capinei lá o quintal não, o pátio gigante lá, sem problemas nenhum, né? Com botas 7 léguas, né? Não havia problema nenhum, era trabalho. Então, muitas dessas pessoas que ficam aí nos semáforos, né, pedindo, é muito mais fácil, né? Fica ali, ganha uma moeda aqui, uma moeda lá, né? E ficam ainda falando mal do governo, falando mal da vida e assim por diante, mas muitas vezes, né, não querem se submeter a qualquer tipo de trabalho. Então, a minha dica, né, se você está sem trabalho e você é formado em alguma área, né, procure uma outra área de repente. Não há, na área exata que você estudou, que você se formou, ou que você sabe fazer, não há problema. Busque uma outra área. Qualquer trabalho, sendo bem feito, é abençoado por Deus. Então, aqui nos diz, né? Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? E ele diz assim: um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Né? Então ele diz assim: aqui, né? E é isso que eu via muitas vezes na frente da casa da minha mãe, né? Lá em Curitiba. Pessoas, né? Fortes, com saúde, com o braço cruzado, bem sossegado, né? Deixa para lá. Qual foi o resultado, amados? Né? Pobreza, pobreza. Vivem na pobreza até hoje. Até hoje. Né? Estão ali escravizados pela pobreza, porque a própria Bíblia diz aí, né? No verso 11, assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. O resultado, amados irmãos, daqueles, né, que não querem nada com o serviço é a pobreza. Amados, isso eu não estou dizendo de mim mesmo. Eu estou dizendo algo que a própria Bíblia nos fala, né? A pobreza. E a pobreza vai alcançar aqueles, né, que deliberadamente não querem nada com o serviço. Por isso, nessa noite, eu quero fazer um apelo ao teu coração. Muitas vezes, né, existem lá aquelas plaquinhas nos semáforos, né, não dê esmolas. Às vezes a gente pode ficar pensando, puxa vida, mas isso aí é, né, desumano. Sabe? Desumano é a gente ver pessoas que podem trabalhar e não querem trabalhar por preguiça, né? Por orgulho. Não, eu não vou fazer tal trabalho porque isso é muito humilhante, afinal de contas eu sou formado, né? E ficam aí, pedindo dinheiro para o governo, né? Tem que ter essa ajuda aí, porque se não tiver essa ajuda, como é que vai ser? Claro que essa pandemia, aqui não estou negando a pandemia tirou o trabalho de muita gente, muita gente. Mas há muitos que aproveitaram esta carona para continuarem na sua ociosidade. E uma coisa muito importante, a ociosidade e a preguiça nos leva a fazer coisas más. Um velho provérbio diz que mente desocupada, né? Mente desocupada é oficina de Satanás. É isso mesmo. Muitos daqueles meus vizinhos ali se tornaram marginais. Por quê? Porque não faziam nada, né? Não ocupavam a mente com o trabalho, só bobagens na cabeça, viraram marginais. Não tem dinheiro, o que eles vão fazer? Vamos assaltar. Né? Vamos criar, praticar aí delitos, né?
para que a gente possa sobreviver. Então, o trabalho, amados, é uma bênção. Por isso que Deus, quando criou Adão e Eva, ele já criou o trabalho. Ele disse para Adão e Eva: vocês vão cuidar do jardim. Ele não disse assim: olha, fica tranquilo aí, que vão vir alguns anjos toda semana para ajeitar o jardim, limpar o jardim para vocês, né? Fiquem tranquilos, vocês podem viver como reis. Não, 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 não. Deus chegou para Adão e Eva e disse: vocês vão cuidar do jardim. Quem cuidava do jardim era Adão e Eva. Esse foi o primeiro trabalho. E eles fizeram. E foram abençoados. Então, amados, o trabalho é uma benção. O trabalho é uma benção. Agradeça a Deus pelo seu trabalho. Não faça corpo mole. Faça sempre o melhor. Faça como se você estivesse fazendo para Deus. Isso é muito importante. Não faça o trabalho de qualquer jeito. Eu vou fazer de qualquer jeito. O importante é que no final do mês eu possa receber o meu salário e está tudo bem. Não, faça o seu trabalho da melhor forma, da melhor maneira, porque você é diferente, você é cristão. Você tem uma luz para iluminar as pessoas. Seja diferente. Seja um funcionário exemplar. Se você não tem emprego, aceite essa minha dica. Talvez vá para uma outra área, quem sabe uma área mais humilde, mais simples, mas não tem problema. É passageiro. Eu não estou fazendo valeta até hoje, graças a Deus. Né? Pelo menos por 6 meses eu tive que fazer esse trabalho. Aí eu fui chamado, né, para trabalhar lá na cidade de Ponta Grossa. Eu fui chamado. Mas 6 meses eu fiz valeta lá, formado. Então não tem problema. Vá para algum trabalho, quem sabe, mais humilde, mais simples, que não é a tua área, mas enquanto você estiver ganhando aquele dinheirinho para trazer o pão de casa, graças a Deus por isso. E depois, aos poucos, vai se encaixando, amados. A vida, muitas vezes, pode ser penosa, mas Deus vai abençoando, Deus vai ajudando, Deus vai mudando a nossa situação. Então, confie no Senhor. Confie. Você que está desempregado, confie no Senhor, porque o Senhor há de arrumar um trabalho para você, e um trabalho decente, né? Um trabalho que você gosta, que você ame fazer. Mas não faça como esses aí, né? Que Salomão disse, né? Os preguiçosos, né? Que ficam aí de braços cruzados. E ele diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Quando a gente vê o trabalho das formigas incansável, esta é uma lição de vida para cada um de nós. Que Deus possa te abençoar. Né? E que você continue, acima de tudo, trabalhando para o Senhor. Trabalhando até que Ele venha. Trabalhando em sua obra. Dando estudos bíblicos, falando de Jesus, né, às pessoas. E eu tenho certeza, quando você fizer isso, Deus vai te abençoar grandemente. Que esta lição das formigas possam nos ajudar a entender o valor real do trabalho. Que Deus possa realmente nos abençoar. Vamos encerrar então esse precioso culto de oração, cantando o hino de número 330 do nosso inário, Trabalhar e Orar. Eu quero trabalhar por meu Senhor, confiante em seu poder, em seu amor.
seja o nosso anelo trabalhar e orar, né? Oremos ao Senhor. Bom Deus, bom Pai, louvamos o Teu nome, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Obrigado, ó Deus, pela preciosa lição da formiga encontrada na Tua palavra. Que possamos deixar a ociosidade, a preguiça de lado, possamos trabalhar para trazer o sustento, o pão de cada dia à nossa casa e também trabalhar por Jesus até que Ele venha. Dá-nos, ó Deus, uma noite de sono reparador e um restante de semana muito abençoado, em nome de Jesus. Amém. Queridos, chegamos então ao final de mais um culto de oração. Eu quero agradecer, a tua presença e que Deus possa te abençoar, que você realmente tenha um restante de semana muito, muito abençoado por Deus. Se Deus nos permitir, na quarta-feira que vem, iremos estar juntos, para mais um culto de oração. Portanto, desejo a você uma boa noite e uma feliz semana. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê